Olá, irmãos, graça e paz. Um bom dia aí para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui conosco nesse último culto de 2020, o culto online. E nós queremos adorar a Deus, queremos ser um tempo de gratidão. Sabemos que esse foi um ano difícil, não só para você, para nós aqui, mas no mundo inteiro. Porém, chegamos até o final dele com motivo, sim, de agradecermos o Senhor. Então nós vamos orar, feche os seus olhos e vamos buscar o Senhor agora. E depois nós vamos cantar umas músicas, engrandecendo e louvando o nome do nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós até aqui. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus que cuida de nós, um Deus conosco, Deus forte, aquele que tem nos sustentado a cada dia. Esse ano de pandemia, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós podemos chegar a essa data, podendo estar louvando o Teu nome, podendo estar aqui, ó Deus, nesse culto online, juntamente com os irmãos que estão assistindo, participando, e nós queremos apenas Te adorar, bendizer o Teu santo nome, Te agradecer em especial pela bênção maior, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a sua vida por nós para redenção das nossas vidas, a remissão dos nossos pecados, e pelas bênçãos gerais que o Senhor tem dado a nós, sem que merecêssemos elas, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Te louvamos, ó Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo.
Irmãos, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Vocês podem acompanhar aí, é bem curtinho esse texto. Ele fala assim, é um versículo bem conhecido, talvez de todos. Diz assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outras versões, nós vemos a palavra de Deus dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Texto muito rico em detalhes aqui, mas a gente vai apenas comentar algumas coisas no sentido mesmo de nos levar à reflexão sobre gratidão, sobre ação de graça, sobre agradecer principalmente o Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos derramado. Eu creio que tem uma música que diz tudo sobre gratidão e ela é muito interessante, que é aquele hino bem antigo, batista, que fala sobre conta as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então eu creio que essa primeira palavrinha do hino, conta as bênçãos, ela pode ser em dois sentidos. Contar no sentido de você proclamar as bênçãos, você dizer para os outros, você colocar na internet, você compartilhar agora no fim de ano, quem sabe um jantar aí na sua casa, com a sua família, você dizer, expressar quais foram as bênçãos que Deus derramou na sua vida ao longo desse ano. E também contar pode significar enumerar, você fazer aí uma busca na memória e elencar cada uma das bênçãos que Deus derramou na sua vida. E aí você vai ver, que você vai ficar surpreso, como diz o hino, daquilo que Deus já fez. E às vezes a gente se surpreende com as bênçãos de Deus quando a gente conta no sentido de enumerá-las, porque nem sempre a gente para no dia a dia para lembrar daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. E que você aproveite agora, nesse fim de ano, e você enumere. Às vezes a gente tem as nossas orações e petições, que a gente deve fazer também, todos os dias a Bíblia recomenda isso, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, mas a Bíblia também fala que nós devemos orar com ação de graças. Então, faça um teste aí rápido, enumere, talvez num papel. Eu sei que ninguém vai fazer isso, mas pense então em enumerar aí num papel, bênçãos, por exemplo, da sua família, com a sua família, dentro da sua casa. Você que é casado, você que tem seus filhos, você aí que tem seus pais, mora com eles. Sei que de repente você passou um ano de muitas lutas, talvez uma enfermidade, quem sabe até você contraiu o Covid, quem sabe você perdeu seu emprego esse ano, mas não fique focado nesse ponto do problema. Amplie sua visão e olhe no geral o quanto Deus tem feito na sua vida. Eu sei que isso que talvez está faltando é uma razão de você pedir, você tem que pedir. Mas tenta fazer um exercício agora de buscar na sua memória e contar, enumerar as bênçãos. Você vai ficar surpreso. Você vai chegar agora no fim do ano, ao invés de talvez ficar entristecido por aquilo que você não tem agora ainda, você vai ficar feliz certamente e com aquela sensação de querer adorar a Deus, porque Ele agiu com bondade. E uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é que sempre quando Ele nos dá as bênçãos, Ele não nos dá porque nós merecemos. Agora passou o Natal, faz alguns dias que nós passamos por ele, e tem sempre aquela história do Papai Noel, dos pais que dizem para o filho, no final do ano, se ele fizer tudo direitinho, a Michele tem seus filhos, o Will, o Douglas daqui uns anos, né Douglas? Eu tenho a minha filha e a gente naquela ideia, se você fizer tudo certinho e fizer por onde merecer, você vai ganhar aquele presente de Natal. Então é por meritocracia. Agora,
Quando a gente pensa nas bênçãos de Deus, e a gente está chegando no fim do ano, se nós as tivemos, e certamente as tivemos porque nós estamos aqui vivos, e essa é uma razão de olharmos e vermos o quanto temos sido abençoados, a gente não conseguiu essas bênçãos por mérito, mas é porque Deus quis abençoar, é porque Ele teve misericórdia de nós, é porque Ele é um Deus de amor, cuidadoso, amoroso. Então que você possa agradecer a Deus, isso vai alegrar o seu coração, sua alma, e leve isso para todos os dias da sua vida. Se tem algo que nos traz saúde emocional, é a gratidão. Gratidão faz bem para você, faz bem para quem está do seu lado, porque se existe algo prazeroso é você conviver com pessoas gratas. E se existe algo que traz uma sensação de mal-estar, é você conviver com pessoas ingratas. Então seja grato a Deus, deixe essa alegria contagiar você e aos que estão à sua volta. Gratidão exige memória, não memória curta, e nós precisamos lembrar o que Deus fez. Eu me lembro das festas bíblicas que Deus estabeleceu em Israel no Antigo Testamento, e essas festas elas tinham um teor didático, porque elas lembravam, forçavam o povo a lembrar todo ano as bênçãos de Deus, aquilo que Deus fez, as maravilhas, por exemplo, como Deus tirou o povo do Egito e assim por diante. E isso era passado de geração em geração, os filhos dos filhos e assim por diante, iam lembrando os feitos de Deus e faziam festas para celebrar esse Deus. Então que nesse fim de ano você faça uma festa aí na sua casa, mesmo que seja humilde, tem problema. O que vai dizer se essa festa é boa ou não é o tanto de coisa que você vai ter na mesa, não, mas é a sua alegria e o quanto você, com o seu fervor, adorar e derramar o seu coração diante de Deus, dizendo para Deus: Deus, muito obrigado, louvado seja o teu nome. E faça de mim alguém humilde, que reconhece que depende do Senhor, que tudo nós temos por causa do Senhor. Agradeça o Senhor com a sua família, louve a Deus, olhe para esse ano. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de assistir aquele programa de retrospectiva do ano inteiro. Então, não sei, não tinha tanta atração assim na minha época na televisão, então dia 31 tinha a retrospectiva 1995, 1986, eu sou desse tempo. E aí tinha lá tudo o que aconteceu, as tragédias, as coisas boas, quem foi eleito, enfim. Faça uma retrospectiva das bênçãos de Deus e celebre, faça festa, louve o nome do Senhor, tá bom? Depois no final aqui, nós vamos orar agradecendo a Deus, mas enquanto essa música toca, eu gostaria que você fosse pensando nessas bênçãos de Deus na sua família, as bênçãos de Deus na sua vida pessoal, as bênçãos espirituais, na sua igreja local. Aqui, por exemplo, nós temos muitas razões de agradecermos a Deus. Foi um ano muito difícil para a vida da igreja, um ano atípico, talvez nunca mais teremos um ano assim, com Covid, culto cancelado, as pessoas não poderem se reunir, enfim, mas Deus foi tão bom, Deus providenciou tudo para nós, para que esse tempo necessário de distanciamento, o culto ainda continuasse sendo realizado, transmitido. Deus deu condições, Deus nos manteve até aqui, então louvado seja o Senhor. Vai pensando, conta as bênçãos aí, no sentido de alistá-las, e depois você vai contar no sentido de dizê-las. Vamos agradecer a Deus, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma música. Eu louvo a Deus por estar aqui com os meus irmãos, nesse último dia do ano aqui, e nesse último culto, e eles representam toda a comunidade. Se sintam aqui abraçados por nós e parte desse culto de louvor ao nosso Deus e de gratidão. Vamos cantar. Seja engrandecido
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, Te louvo, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Nós vamos orar. Alistaram aí as bênçãos. Vamos louvar, vamos engrandecer o Senhor. Quero convidar você para orar comigo e vamos juntos agradecer a Deus por esse ano, pelas bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. Então é hora de, nesse último culto nosso agora desse ano, buscarmos mais uma vez a Deus, mas não para pedirmos, mas simplesmente para nós louvarmos a Ele. Então vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos Te agradecer. Esse ano que está acabando, tantas vidas, ó Deus, foram ceifadas esse ano no mundo inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia, compaixão dos que perderam seus entes queridos. Mas, ó Deus, nós Te louvamos porque nós estamos aqui. De alguma maneira, sem que nós compreendamos, mas de uma maneira graciosa, misericordiosa, o Senhor tem nos mantido vivos. E nós queremos, ó Deus, porque Tu tens missão para nós. Tu tens Teu querer, o Teu propósito ainda a ser completado em nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem até aqui nos guardado. Obrigado, ó Deus, pela nossa família. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, o sustento, as coisas básicas que são super necessárias. Sem elas nós não podemos sobreviver. E elas, ó Deus, são expressão da Tua graça diária na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela vida da igreja, a nossa comunidade, os nossos irmãos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos manteve em pé, nos manteve na Tua presença, olhando para Cristo, mesmo, ó Deus, em momentos em que muitos de nós fraquejaram, mas o Senhor pôde estar nos levantando, nos fortificando, e nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Deus, eu agradeço o Senhor, acima de tudo, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, bondoso, um Deus de toda a graça. Obrigado, ó Deus, por cada uma das bênçãos, e ajuda-nos a sermos cada vez mais servos fiéis e que demonstram humildade e gratidão em tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos.
agradecidos por esse culto e pela Tua graça em nosso viver. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. E em nome da igreja, como pastor dela, eu quero cumprimentar todos vocês, todas as famílias, dizer um feliz ano novo para vocês, que Deus venha cobri-los com as ricas bênçãos do alto céus. Festejem, curtam, se alegrem no Senhor aí nesse fim de ano. Um grande abraço para vocês e para cada família que faz parte aqui da nossa igreja. Eu, como pastor dessa igreja, agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo apoio, obrigado nesse ano tão difícil, por aqueles que participaram, cooperaram diretamente na minha vida como pastor, incentivando, encorajando, trabalhando juntos no meio da pandemia, e aqueles que oraram por nós. Nós louvamos a Deus pela vida dessa comunidade. Que Deus maravilhoso. Louvado seja o nome dele. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.